Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, eu tô alguns dias de folga aqui, então eu tô saindo fora do YouTube, pelo menos por um tempo. Mas tem algumas coisas que me incomodam, como eu já citei pra vocês em outros vídeos anteriores, como é o caso dessa polêmica envolvendo ainda Irã, Estados Unidos e alguns acontecimentos estranhos, paralelos, né, e relacionados a isso, como é o caso da queda do avião, né, civil, que acabou vitimando várias pessoas de algumas partes do mundo, entre elas vários canadenses, e gerou uma polêmica mundial a respeito. A galera ficou muito mais preocupada com a queda desse avião, em descobrir se foi acidental, se foi fatalidade, se foi um crime, do que discutir sobre a morte de um general de um outro país numa clara ação terrorista dos Estados Unidos. Isso para mim já mostra muito, né, do que dá pra gente debater sobre esse assunto. Mas é engraçado que você percebe que o Brasil está muito preocupado, né, com o problema entre Estados Unidos e Irã. Né, fica dando manifestações, notas de apoio, declarações de amor aos Estados Unidos, incondicionalmente apoiando tudo que eles fizerem, mesmo que isso signifique entrar em conflito com os interesses da própria nação ou com antigos aliados do Brasil. Né, não se importa, né, com a imagem do Brasil perante o mundo, desde que os Estados Unidos esteja feliz com a gente. E foi muito engraçado e simbólico a gente assistir aqueles dias ali, né, o Bolsonaro gravando uma live dele mesmo assistindo uma live do Trump. Virou um monte de meme na internet, né, cara? Mas eu acho aquilo um cúmulo da subserviência. Eu acho que é assim que fala. Né? Que, sei lá, mano, é um escravo batendo palma pro patrão, sabe? É um negócio absurdo, é ridículo. O chefe de uma nação como o Brasil, né, se gravar numa live para mostrar pro seu público gado que ele tá acompanhando, né, as palavras do Trump. Quem é o Trump? Nossa, que mente, que líder, né? Que cara a ser idolatrado, que cara a ser admirado, né? Pô. E o mais engraçado é o cara gravando uma live dele próprio assistindo uma live de outro cara, mano. E olha que ele tava assistindo pela Globo, tá? Ele fala pra você não assistir a Globo, mas ele assiste, né? E eu achei muito simbólico isso daí, né, cara? O jeito como o Brasil se comporta perante os Estados Unidos, né? A síndrome do vira-lata já ultrapassou os limites. Já passou para aquele relacionamento abusivo que eu citei pra vocês em outro vídeo. E não era isso que eu queria dizer aqui, mas eu queria falar sobre a postura do Brasil, né, a respeito ainda, né, dessa queda desse avião, que o Itamaraty, né, liderado ali pelo Olavo de Carvalho, indiretamente, mas diretamente comandado pelo Ernesto Terraplano Araújo, né, cobrou, né, das autoridades responsáveis, não sei a qual ele estava se dirigindo, né, uma investigação rigorosa sobre os fatos, né, a respeito da queda do avião. Porque outras autoridades, e aí já era até previsível, né, cara? Como o próprio Canadá, como a Inglaterra e autoridades ligadas ao governo Trump, já acusaram. Eles nem colocaram em dúvida ou levantaram essa hipótese. Eles acusaram o Irã, né, de ter colocado um míssil em rota de colisão com aquele avião e causou ali a tragédia. Aí eles citam, né, no meio das suas acusações, que pode ter sido acidental. Mas o acidental para eles não importa. Se foi o Irã que derrubou, aí já tá classificado, tá rotulado o Irã de vilão mundial. Então, a ideia é essa. E eu já sabia, eu até previ no vídeo anterior também, que eles iam fazer isso, manipular as informações, né, para usar aquilo, para explorar a situação. Então não dá para você nem ficar, né, colocando em xeque se foi isso, mas não aconteceu, se não foi, vai ser isso. É o que os caras querem que seja. Já estão acusando e afirmando que foi, né, a defesa antiaérea do Irã que acidentalmente abateu aquele avião. É uma coisa muito complicada de acontecer, tá? Muito rara de acontecer, porque os equipamentos ali, eles são muito sofisticados, né, e impedem esse tipo de acontecimento, esse tipo de ocorrência. Pode acontecer? Pode. Aí eu já não enquadro mais como fatalidade. Antigamente já aconteceram acidentes relacionados a isso, né, e os equipamentos foram, né, sendo modernizados para evitar esse tipo de situação. De um avião civil ser confundido com um avião militar. A não ser que seja intencional, se eles queriam derrubar mesmo um avião, se eles queriam incriminar alguém, se eles queriam matar alguém que estava lá, aí é outra situação. Mas o Brasil, né, é interessante você ver o Brasil cobrando investigações rigorosas, parece que é uma prioridade do Brasil, né, se envolver nesses assuntos polêmicos que tomam conta, né, que tem repercussão mundial. O Brasil tem que se manifestar, tem que se posicionar, né, como é normal de ser.
Brasil, uma grande nação, autônoma nas suas ações, que tem respeito, né, no mundo inteiro, tem que cobrar, né, tem que exigir, né, uma investigação rigorosa a respeito dessa queda desse avião no Irã. Por que ele não exige, né, uma investigação rigorosa, por exemplo, esse Ernesto Araújo, ou pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, uma investigação rigorosa à queda de um avião aqui no Brasil, que tinha um ministro, né, do STF, chamado Teori Zavascki, que estava às vésperas de liberar uma lista, né, com outros nomes da Lava Jato, além dos nomes do PT. Por que ninguém quer investigar a queda desse avião? Por que ninguém mais fala nada sobre esse avião em si? Sobre os fatos envolvendo esse acidente que vitimou o ministro, que ia entregar todo mundo da Lava Jato, não só o PT. Será que é porque a maioria dos caras que estavam com o nome nessa lista hoje, né, estão lá no governo fazendo sinalzinho de arminha? Será que é por isso? E aí o governo não tem mais interesse, né, nos nomes envolvidos ali naquela lista? Ou quem foi que derrubou aquele avião? Quer continuar falando de avião? Né? O Brasil devia se preocupar com notícias de repercussão mundial envolvendo aviões, como é o caso do escândalo dos 39 quilos de cocaína no avião do Bolsonaro. Olha a vergonha mundial. Né? Avião do presidente traficando droga. E não era 500 gramas, não, é 39 quilos. Bom, eu sempre penso que tu carrega 39, carrega 40 ou carrega 80. É a mesma coisa. 39 quilos foram descobertos no avião presidencial. Por que o governo brasileiro não cobra investigações rigorosas a respeito disso? A Justiça Militar do Brasil colocou em sigilo, né, todo o processo. A coisa só está rolando ainda, né, porque outros países, no caso o país, né, no qual caiu a droga lá, né, tá levando o processo a sério. Agora aqui no Brasil ninguém está mais preocupado com essa droga. Nem vou falar dos 500 quilos, né, de cocaína lá no helicóptero de alguns deputados, senadores da época aí, que hoje talvez sejam base do governo, ou não eram, ou na época eram, era todo mundo amiguinho. Ninguém quer investigar o helicóptero mais. Né, dos Perrella, do Aécio Neves, deixa isso pra lá. Era na época da Lava Jato, né, o juiz Moro, combate à corrupção, criminalidade. Mas esse helicóptero aí não, né? Quem é o Aécio envolvido no crime lá do helicóptero? O Aécio é o cara que tava tirando foto, dando risada e tomando champanhe com o juiz Moro, que hoje é do governo Bolsonaro. Melhor investigar esse tipo de avião, esse tipo de helicóptero não, né, cara? Já que o Brasil gosta tanto de notícias de repercussão mundial e exige uma postura decente e quer se aparecer, por que não exige uma boa investigação a respeito do caso de um senador da República que, por acaso, né, é filho do presidente, a respeito de rachadinha dentro do seu gabinete? Em esquema de corrupção montado em torno dele ali, envolvendo um tal de Queiroz. O mundo inteiro sabe quem é o Queiroz. Menos o governo brasileiro que não consegue achar o cara. O ministro da Justiça não sabe quem é o cara. Ele é muito rápido para identificar o porteiro que falou, né, alguma coisinha que pode prejudicar o presidente. Mas para achar o Queiroz, quem é o Queiroz? Não sei quem é o Queiroz. Sabe, é interessante isso. O Itamaraty, o governo brasileiro, não toma essa prioridade para colocar. Vamos resolver logo isso. Vamos ver o que aconteceu no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Né, a lojinha de chocolates. Né, os milicianos envolvidos ali com a família. Outra coisa interessante, milicianos. Esse governo adora homenagear e ter ligação com milicianos, contratar, ter eles como amigo de confiança. Os mesmos milicianos envolvidos na morte da Marielle, uma vereadora, né, aqui do Brasil. Outro crime de repercussão mundial. Por que o Itamaraty não cobra logo uma resposta a respeito disso? Né, já descobriram que foram os milicianos. E qual é a ligação dos milicianos com a família Bolsonaro? Foram eles, não foram? Teve um mandante, não teve? Qual era o motivo do crime? É melhor não investigar isso, é melhor não descobrir a realidade, né? Vai pegar mal pro presidente ou pros filhos dele, né? Aí isso aí o Itamaraty não quer resolver. Né? Outra coisa, quer falar de crime de repercussão mundial, olha que interessante. Né? Assim que o governo assumiu, quis acabar com o Ministério do Meio Ambiente, quer detonar tudo, né? E liberaram para tacar fogo na Amazônia. Pode tacar fogo no mato aí, plantar e jogar boi lá dentro. Né? E aí, logicamente, que os caras que estavam loucos esperando isso daí e apoiaram a eleição desse presidente, esperando essa volta aí, esse retorno, né, esse apoio do presidente, começaram a colocar fogo em tudo. Com certeza ia gerar repercussão mundial. Todo mundo fica de olho nisso. Ainda mais agora que o tema é proteção ao meio ambiente, né, desequilíbrio climático. Todo mundo de olho. Aí pegou mal de novo pro governo. Liberou para desmatar, os caras começaram a tacar fogo em tudo, fez fumaça, todo mundo começou a falar. Qual a preocupação do governo a respeito disso? Por que o governo foi atrás dos grileiros? Que depois de investigações sérias das autoridades locais,
que não são paga-pau de governo muitas vezes, né? Descobriram que foram os grileiros de terra que estavam tacando fogo em tudo. Fazendeiros, garimpeiros. Esses eram os caras que estavam lá colocando fogo na mata. Aí o governo não está preocupado, né, em punir esses caras ou chegar logo à conclusão desses inquéritos aí. Mostrar para o mundo que fez alguma coisa contra os criminosos que incendiaram a floresta. Não, vamos fazer o seguinte, vamos acusar umas ONGs, né? Porra, que legal. Né? Vamos acusar uns bombeiros civis, né, de terem colocado fogo na mata. Né? Vamos acusar o Leonardo DiCaprio. É isso que o governo brasileiro faz. Não leva a sério. É só com fake news, piadinha, passando vergonha. Mas e as prioridades? Né? Quer falar também de outro crime de repercussão mundial? Aí as praias do Brasil todas aí inundadas aí por manchas de óleo. Né? E o que o governo brasileiro faz? Combate, né, a poluição dessas manchas, dessas praias. Né? Vamos descobrir aí o que aconteceu realmente. Né? Vamos fazer um plano, né, para conter essa tragédia ambiental? Não. Vamos acusar o Greenpeace, vamos acusar a Venezuela, vamos acusar alguém, né, que favoreça o nosso discursinho idiota aqui. Sabe, eu quero ver até quando o Brasil vai ficar nessa, cara. Priorizando lá a queda do avião, que realmente merece uma investigação mais rigorosa e tal, mas tem outras prioridades aqui, de repercussão mundial, polêmicas envolvendo o Brasil, que o governo brasileiro não se importa, né, em correr atrás, em exigir investigações sérias. Olha lá a farsa jato. A ligação lá entre o juiz, o promotor, manipulação de provas, de opinião pública, de processo, resultado, o esquema de corrupção, né, envolvendo o próprio juiz, que depois virou ministro da Justiça, foi o prêmio recebido por ele e o combinado, a grana que foi aí pro bolso dos promotores, um esquema de justiça totalmente corrupto, e hoje premiado e confirmado com esses caras no governo. Por que o Itamaraty, o governo brasileiro, não se importa com isso? Não tem essa prioridade? Mas vamos desmascarar a farsa jato, vamos ver o que aconteceu mesmo. Vamos levar a sério o processo. Prioridades. Não vamos investigar o avião que caiu no Irã. Por que não investiga o Adélio? Por que o presidente da República simplesmente aceitou lá, né, que o cara é maluco e não quer mais saber o que aconteceu? Por que ninguém quer saber, né, dos detalhes da facada no Bolsonaro? É quem estava junto com o Adélio, quem deu suporte para ele. Os locais que ele frequentou, inclusive um clube de tiro onde os filhos do Bolsonaro também frequentam. Quem é que está protegendo o cara agora? Quem é que deixou o cara em paz de repente? Ninguém quer saber disso. Isso aí não é importante, né? Nada disso é importante. É uma situação, né, que parece muito artificial e criminosa, né? Não pelo o crime cometido, mas pela ação por trás de tudo isso daí, a intenção, né, que foi uma grande conspiração que manobrou e manipulou toda uma eleição em um país. E de repente as autoridades brasileiras de Itamaraty, governo, ministro da Justiça, ninguém quer saber dessa porra aí. Mas vamos ficar sabendo e exigir uma investigação rigorosa a respeito da queda do avião no Irã. Todo mundo se esquece de tudo isso que eu falei pra vocês aí agora. Marielle, Queiroz, cocaína no avião do presidente, farsa jato, Adélio. Ninguém quer saber de porra nenhuma disso, mas quer saber do avião lá. Porra, mano, será que você não se liga? Eu acho muito legal, né, esses patriotas do momento, né? O brasileiro se diz o patriota, né? Aí ele vem com aquela frasezinha na atração. Minha bandeira jamais será vermelha, né? E vestido de palhaço, batendo numa panela. Minha bandeira jamais será vermelha. O nome do Brasil vem da onde, você sabe? Talvez a escola ainda que tinha letrinhas e coisas escritas no livro da sua época, que já não vai ter mais. Talvez, né, tenham dito pra você que o nome Brasil, né, vem do pau-brasil. Era uma árvore símbolo aqui, que foi muito explorada na época do descobrimento. Sabe por que o pau-brasil era muito cobiçado? E acabou dando nome, né, à nossa nação, ao nosso país? Porque ele tinha lá um pigmento, né? Esse pigmento era de que cor, você sabe? Vermelho. É verdade, cara. O pigmento do pau-brasil era vermelho. E por isso ele era valioso, por isso ele era cobiçado. A ponto de dar nome ao nosso país. Aí vem o patriota e fala assim, minha bandeira jamais será vermelha. Na verdade, a bandeira do Brasil deveria ser vermelha sim. Né? Se seguisse a origem do nome do Brasil, do pau-brasil, o qual é vermelho. Brasileiro é uma piada, cara. Brasileiro é uma piada. Valeu.